Amor, fecha a porta. Que é melhores práticas para esse desafio da gestão do desempenho. Então, quando a gente fala aí, e foi uma coisa que eu estava até conversando com a Cris essa semana, gestão por desempenho, gestão de desempenho, avaliação de desempenho, né? Que é uma ferramenta tão importante e que a gente está com esse desafio agora. Produtividade, pandemia, família, novas estratégias. Então, acho que esse é um excelente momento para a gente conversar sobre isso e assumir o comando daquilo que é relevante que a gente precisa entregar. Bom, o Dale Carnegie Drops, como nós colocamos aqui, ele surgiu justamente neste momento, de pandemia, em que nós ficamos afastados. Foi quando a Dale Carnegie pensou em como que a gente pode levar ali doses de reflexão, de reflexões, de auxílio neste momento para os nossos clientes e para as pessoas que estão precisando também ouvir sobre determinados assuntos, né? A gente também tem um grupo do WhatsApp, que é esse QR Code aí. Se você quiser entrar, você já entra direto no grupo, onde a gente também troca ali, é um espaço de networking, onde vocês recebem e-books sobre diversos temas também. É um espaço onde a gente utiliza ali para trocas, para reflexões e para auxílio também neste momento. Bom, como é que funcionam os drops? É um bate-papo, tá? Onde, por favor, se vocês já quiserem aí já abrir as câmeras de vocês, a gente geralmente tem alguns convidados que são parceiros, que são pessoas que fazem a diferença, pessoas importantes, para que falem sobre um determinado tema para vocês. Então, a gente vai aqui bater um papo com esses convidados. O nosso drop vai durar até as 20h30. E no final, nós teremos aí um espaço aberto para perguntas, para bate-papo também. A Isabela Schecker, Isabela, se você quiser abrir a câmera aí também e se apresentar, ela estará conosco, né? Já já ela vai se apresentar aqui, não só aqui, mas também aqui no bate-papo, trocando informações e trocando dicas. Eu costumo falar dicas, truques, quebra-galhos, enfim, da nossa experiência e também do que a gente já viveu aí com os nossos clientes, ok? Bom, então meu nome é Daniela Mamed, eu sou trainer da Dale Carnegie Brasília. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu costumo falar em todos os nossos drops ou lives que estamos em casa. E a gente só convida para vir na nossa casa pessoas que realmente são especiais, né? Então, considerem-se aqui, estando na minha casa, como pessoas especiais para a gente poder bater este papo, tá? Antes de eu apresentar nossos convidados, como eu falei, Isabela, por favor, você pode se apresentar? Boa noite a todos. Meu nome é Isabela Schecker e eu sou da área comercial da Dale Carnegie aqui no Distrito Federal. Já estou há mais de 10 anos atendendo várias empresas e órgãos públicos aqui na capital federal. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui cercado de muitas pessoas que conheço, que já são amigas, mas principalmente receber vocês que estão aqui para trocar ideias e conhecer um pouquinho mais da gente. Estarei lá no bate-papo, o que vocês precisarem, vamos trocar ideia, trocar experiências e contem comigo durante todo esse evento aí. Aproveitem! Obrigada, Isabela. Bom, e como eu falei, nós temos 3 convidados e esses 3 convidados, eles têm conhecimentos, eles estão em cargos distintos, com conhecimentos distintos, então daqui a pouco eles vão se apresentar e vocês vão ver o quanto é rico, né, nessa troca de conhecimento. Mas antes que eles se apresentem, eu gostaria de agradecer ao Felipe, ao Itamar e à Bianca pela disponibilidade, não só de estar conosco, mas de estar falando aqui para essas pessoas sobre este tema, para as pessoas da Anatel, para as pessoas da ANAC, para os outros convidados que nós temos aqui, que é um assunto tão importante, tão relevante para este momento. Então, eu vou pedir primeiramente, por favor, aqui vamos primeiro as damas, né, para Bianca. Bianca, por favor, se apresente aqui para a gente.
Oi, pessoal. Meu nome é Bianca, né? Como a Dani falou. Eu trabalho na ANAC, eu trabalho na ANAC desde 2008, vai fazer aí 12 anos. Sou formada em psicologia pela UNB, tenho uma especialização em gestão de pessoas no serviço público pela ENAP e trabalho com gestão de desempenho desde que eu entrei na ANAC. Então, assim, tem 12 anos que eu venho trabalhando com esse assunto. E meu trabalho final na especialização lá da ENAP foi em gestão de desempenho. E eu estudei, o trabalho foi sobre os processos de gestão de desempenho em todas as agências reguladoras, né? Eu fiz um comparativo de como esse processo ocorre nas agências reguladoras, né? Então, assim, eu consegui fazer um comparativo. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar, né, essa experiência aqui com vocês, né, o que eu consegui aprender. Claro que, assim, eu terminei em 2014, então faz um tempinho, eu acho que muita coisa já mudou, mas, assim, com certeza eu consegui aproveitar bastante, né, o que eu estudei naquela época, né, inclusive na ANAC, e com certeza tem muita coisa aqui para trocar e muita coisa para aprender com vocês. Então, agradeço demais aqui a oportunidade. Atualmente eu estou lá como gerente técnica de recrutamento, seleção, desempenho, qualidade de vida no trabalho. Eu sei que o nome é grande, mas enfim, isso muita coisa para trocar. Tem muita coisa aqui para poder conversar aqui também. E é isso. Obrigada, Bianca. Felipe, vamos lá? Vamos. Boa noite, pessoal. Felipe Pazola. Estou ocupando atualmente o cargo de gerente regional aqui da Anatel nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Antes eu tive uma experiência de gerente do RH da Anatel durante 9 meses, né? Antes de ser uma gestação, antes de ser convocado aqui para esse novo desafio. O colega Itamar é um amigão meu também. Antes de entrar na Anatel, eu ingressei na Anatel em 2015, né? De lá até o até o final do ano passado, eu estive no RH da Anatel. Trabalhei lá com o ingresso de ligamento, depois trabalhei na assessoria da gerência, depois trabalhei com direitos, benefícios e vantagens na coordenação, depois fui para gerente e agora vim para cá. Antes da Anatel, eu trabalhei no Ministério Público Federal, fui chefe de assessoria jurídica lá também. E antes do MPF, eu trabalhei na aviação também. Olha, Com a Bianca, que era controlador do tráfego aéreo. Isso eu não sabia, hein, Felipe? Não é para a ANAC, a ANAC não atua, tá sério. Mas tudo bem, tá perto. Tá perto. E lá a gestão por desempenho era... Não, lá é cruel. Não podia errar, né? Na gestão por desempenho. Lá não pode errar. E assim, é uma honra estar com vocês. A Dale Carnegie é uma instituição que eu admiro. Já li 2 livros, queria ter a oportunidade de ter lido mais. O tema de gestão de desempenho está cada vez mais em evidência, né? Especialmente da administração pública. Como bem falou o senhor Adailson, antes do pessoal entrar, é fundamental, inclusive, para a nossa vida. E se não fosse tão interessante, eu não estaria aqui 7 horas da noite, após uma jornada de trabalho, com vocês. Então, é um prazer, só tenho a agradecer a presença de todos e vamos tocar a bola. Show, Felipe. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Oi, Tamar. Vamos lá? Olá, pessoal. Boa noite aí para todos. Primeiro aí agradecer o pessoal da DEIO. Acho que é uma oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto. Esse assunto é extremamente importante, né? Agradecer a Bianca, agradecer a todos os outros participantes, aos colegas aí da Anatel, os colegas da ANAC, né? Bem, gente, eu estou na Anatel aí já tem 15 anos, né? E desse período para cá, passei um tempo na fiscalização. Há uns 9 anos eu estou no RH da Anatel. Passei pela coordenação de saúde, coordenação de pagamento, passei por algumas etapas. E tive até uma experiência fora da Anatel, na Esplanada, no Ministério das Comunicações. E retornei, e depois que o Felipe entregou o rojão aí, nos deixou, a gente tá lá tocando, tentando ajudar, tentando colaborar. E eu acho que esse trabalho especificamente, isso que a gente vai discutir aqui, é um grande aprendizado para todos, né? Alguém dizer aqui que sabe
exatamente como deve ser julgar pessoas, é uma coisa complicada, né? Mas eu acho que a ideia é essa, a gente trocar experiência, conversar sobre isso e cada um vai colhendo percepções de uns e de outros para a gente melhorar. Espero que a gente possa contribuir aí da melhor forma possível e agradeço. Vamos lá, gente. Obrigada, Itamar. E até dentro daquilo que vocês falaram, né? A gente ouviu aí o pessoal no início, poxa, eu cheguei no topo da carreira, como é que eu faço faço essa avaliação desse desempenho agora, né? Como o Itamar colocou, poxa, será que é julgamento? Será que não é? Como a Bianca bem colocou também, e o Felipe lá bom, a avaliação ali era de um jeito, né? Era mais rígida, não é mais rígida. Então a gente vê aí que nós temos um conteúdo que realmente nos causa muitos questionamentos. E até quando a gente conversou e convidou outros clientes de outras empresas, quando a gente fala de gestão por desempenho, gestão de desempenho, enfim, gente, acreditem se quiser, os desafios são iguais em todas as empresas, públicas, privadas, aqui ou fora. Tá? Então, é por isso que esse papo serve para todos. E como o senhor Adailson falou, e eu cito mais uma vez, serve para a nossa vida. E como isso serve para a nossa vida? É isso que nós vamos discutir hoje. E é bacana que vocês viram aí, né, as áreas de cada um dos nossos convidados e como será rico o nosso bate-papo. E aí, como eu falei lá no início, quando a gente estava ali no esquenta, antes das 19 horas, como que tem sido, como que a gente ouve para os nossos clientes, principalmente nesse momento de pandemia, a questão de agora estou em casa, como eu vou medir a produtividade? Opa, agora eu estou em teletrabalho, que é como o setor público fala, ou em home office, que é como o setor privado fala. E agora, como vamos medir aí metas, produtividade? Será que eu fico vendo se a pessoa está trabalhando do início ao fim da jornada? E surgiu aí uma questão que, além do estresse, do medo, essa questão do desempenho. Então, nada melhor do que a gente abordar isto agora. E aconteceram muitas mudanças nas empresas, todas tiveram muitas mudanças. E aí eu vou fazer a primeira pergunta e vou direcionar já para os três, e aí vou pedir, por favor, que a Bianca responda primeiro, né? Pode deixar que nas próximas você não será a primeira, Bianca, tá? Mas assim, a gente vê, e como alguns já colocaram, no seu ponto de vista, Bianca, qual que é a importância dessa gestão do desempenho? E o que seria essa gestão do desempenho para este momento que nós estamos vivendo? No seu ponto de vista e na sua área. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, quando a gente fala de gestão de desempenho, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o que é a gestão de desempenho. Todo mundo pensa, quando a gente fala em gestão de desempenho, eles vão para a fase de avaliação de desempenho. Nunca se pensa no processo de gestão do desempenho como um todo. E por que é importante você pensar nesse processo de gestão de desempenho para entender a importância dele? Porque a gestão de desempenho, ele começa lá atrás. Ele começa com um planejamento do que você tem que fazer para você chegar lá no final, que é a avaliação. A avaliação é a última etapa. Ela é só um pedacinho de um processo muito maior, que depende de um planejamento que é feito previamente e que não envolve somente a relação do gestor com o seu liderado. Ele envolve um desempenho da organização e um planejamento da organização, inclusive o planejamento estratégico da organização, porque a gestão de desempenho ela tem que estar inserida no planejamento estratégico da organização e ela tem que ir descendo até chegar lá naquele profissional. Você tem que sair da estratégia ali em cima, indo para um nível mais tático, até chegar lá embaixo. E por que isso é importante? E de uma forma anterior, até você chegar lá depois na gestão de desempenho. Porque dessa forma, você consegue passar lá para o seu liderado qual é a importância dele para a estratégia da organização.
E por que que o trabalho dele é importante para que a estratégia da organização seja alcançada, seja cumprida. Quando ele conseguir se enxergar e conseguir enxergar a importância dele para aquele trabalho. Então, assim, o que adianta você cobrar dele um desempenho se ele não sabe de antemão o que ele tem que desempenhar? Então, vamos lá. Qual a importância da gestão do desempenho? Primeiro, eu acho que não tem uma diferenciação do momento atual do momento normal. Acho que gestão de desempenho a gente precisa ter o tempo inteiro, a gente Boa, tem que Bianca. entender. Se você souber utilizar essa ferramenta, tá, da maneira correta, não entender somente como uma avaliação de desempenho. Olha, quando chegar no mês de dezembro eu vou te avaliar. E a pessoa não sabe como ela tem que ser avaliada. Então, assim, se você conseguir entender e utilizar a gestão de desempenho como uma ferramenta de gestão inserida dentro do planejamento estratégico, entender que ela começa lá atrás, quando você estabelece metas para a organização como um todo, que chega no seu liderado e que você consegue estabelecer um contrato com ele desde o início, em que ele consegue definir, ele consegue saber o que ele tem que entregar ao longo de um ciclo de avaliação de desempenho, sendo que aquele finalzinho é só um registro do que ele fez ao longo daquele ciclo, você consegue ter uma forma de medir como está sendo o desempenho dele, não só dele, como da organização como um todo. Então, a gestão de desempenho é uma forma de diagnóstico de como a sua organização está indo como um todo, e não só como uma pessoa individualmente está indo como um todo. E não só como uma pessoa está indo individualmente, e a organização como um todo. Então, para mim, a importância da gestão de desempenho é isso. Ela é uma poderosa ferramenta de gestão para você entender como a organização se comporta. E a partir daí, né, você tem a organização, como uma equipe se comporta e até como o liderado se comporta. Né? Então, para mim, essa é a importância da gestão de desempenho. E você pode utilizar isso tanto no momento como agora, né, de pandemia, como também em momentos normais, né, como a gente está vivendo anteriormente, caso você consiga utilizar como uma ferramenta de gestão. É bacana você ter colocado isso, Bianca, porque ela é necessária não só agora, como antes, como você falou. Só que agora parece que as coisas gritaram, né? Pelo amor de Deus, eu preciso fazer essa gestão, porque agora, na pandemia, tudo veio à tona, né? Então, essa necessidade cresceu e agora a gente está, tipo, tentando recuperar o tempo perdido. Bacana essa sua colocação e que realmente, antes ou depois, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o que acontece? Hoje parece assim, como as pessoas agora, parece que elas não estão vendo, né, o que está... Antes, porque você tinha aquela coisa do presenteísmo, né? A pessoa tinha que chegar no lugar, sentar, e o gestor estava vendo ela tá ali. Então, ela tinha, às vezes, uma falsa sensação, não, será que está trabalhando? Eu estou vendo ela, então ela está trabalhando. Mas, assim, agora, como você está à distância, fica mais, assim, nítida a sensação de que você precisa ter mecanismos para saber como é que está sendo a produtividade e mensuração daquela produtividade. Só que se você já tinha isso antes, agora você conseguiu ter isso, controlar mais facilmente, né? E eu não entendo também como uma ferramenta de controle, eu entendo mais também como uma questão de diagnóstico. E outra coisa, eu também entendo também ferramenta punitiva, entendeu? Porque muitas pessoas, elas enxergam a gestão de desempenho como uma ferramenta punitiva. E ela não é uma ferramenta punitiva. A partir do momento que você começa a enxergá-la como uma ferramenta de punição, por exemplo, eu vou tirar seu salário, vou cortar sua remuneração, ela começa a ser desvirtuada. Porque se você está, usando a avaliação de desempenho para cortar a remuneração de alguém, por exemplo, o gestor ele não vai querer fazer isso, o servidor não vai gostar de ser avaliado, eles começam a criar mecanismos para desvirtuar aquela ferramenta de gestão e você começa a perder o objetivo dela, que é ter um diagnóstico da sua equipe e um diagnóstico da organização como um todo. E ela vira aquela avaliação pro forma, eu estou fazendo para todo mundo porque eu não quero ter aquela dor de cabeça. Então, assim, a partir do momento que ela começa a ter esse viés, principalmente aqui no Brasil, a gente começa a não conseguir mais trabalhar com uma ferramenta de gestão, não funcionar. Então, por exemplo, se você começa a trabalhar ela como ferramenta de gestão, por exemplo, e se todo mundo entender como um diagnóstico para a equipe, você começa a entender como ferramenta de gestão e ela deixa de ser pro forma. E assim, o servidor também, ou o profissional, eu estou falando de servidor, né, porque eu trabalho na ANAC, né, servidora pública, mas o profissional, se ele conseguir entender isso como um benefício até para o desenvolvimento profissional dele, ele começa a levar a sério essa ferramenta.
Então, por exemplo, ele pode entender isso como uma forma dele se desenvolver. Se ele pode falar assim, nossa, às vezes nessa competência aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Ah, poxa, nessa competência aqui, não sei, eu não consegui desenvolver bem aqui, sei lá, planilha de Excel. E aí isso pode ajudar ele, por exemplo, no ciclo seguinte, a ter uma capacitação lá em Excel, por exemplo. E ele entende que isso saiu do diagnóstico da ferramenta de gestão de desempenho para ele poder se desenvolver em Excel. E foi isso. E aí esse é um desenvolvimento para ele. Entende? Não é uma punição. Muito pelo contrário. Boa. Ali ele teve um diagnóstico dele e isso ajudou ele a se desenvolver como profissional. E não foi aí do tipo cortou minha remuneração. Ou seja, você perde o caráter punitivo. Foi legal você colocar isso, porque teve até uma questão aqui no chat que colocaram desempenho ou resultado. Será que é o mais importante agora? E em cima disso que você colocou, Bianca, é um diagnóstico, é um desenvolvimento, né? Eu costumo falar, é um norte para aquele desenvolvimento, né? É um norte para o cara, o que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai atuar como servidores, ou como a gente vai fazer a nossa empresa continuar com a essência dela. E aí, obrigada, Bianca, pela sua colocação, e já tem até elogios aqui do que você colocou, que excelente colocação. E aí, ouvindo um pouquinho aqui do papel do Itamar, que está ali como gerente de recursos humanos, mas não só gerente de recursos humanos, ele está ali também como gerente de pessoas, né? Ele está ali como equipe e que gere pessoas. Itamar, até no seu ponto de vista, do que você já ouviu aqui da gente, qual que é a importância disso até para essa gestão, para este momento, né? E do que as pessoas falaram, poxa, será que está no momento mesmo de ver desempenho e resultado? Coloca aí para a gente, por favor. Bem, eu acho que esse momento que a gente está vivendo realmente é bem atípico. Algumas coisas ficaram evidentes, concordo plenamente com a Bianca em quase todas as colocações. Só acho que agora a gente está vivendo um momento que estão ficando claras certas coisas que a gente eventualmente não percebia no dia a dia, ou até pela rotina, ou até às vezes porque você não conseguia mensurar aquilo. Hoje você está mais objetivo. Os feedbacks escritos, vamos dizer, a prestação de contas, os relatórios, eles estão acontecendo. E então isso está ficando um pouco mais evidente. Só isso que eu acho que poderia diferenciar. Agora, concordo. A gente, as avaliações, os feedbacks, as conversas, isso não muda. Isso sempre houve necessidade de ser feito, né? E nesse aspecto, eu acho que assim, a avaliação do desempenho e a gestão do desempenho como um todo, a gente tem que entender que isso contribui em vários aspectos. Isso vai contribuir para a própria pessoa, para ela crescer, para o próprio gestor também se autoavaliar, ver aquelas características que ele pode melhorar, né? E buscar treinamentos, capacitações nesse sentido, né? Isso também pode trazer a gente começar a descobrir talentos. A gente pode começar a descobrir nessa gestão mais próxima, mais junto das pessoas, a gente começa a descobrir talentos, a gente começa a ver uma forma de promover pessoas, uma forma de chegar num objetivo maior. Então, quer dizer, a gente começa a ter mais essa proximidade quando você faz a gestão de desempenho acompanhada, próxima. Eu acho que isso é que faz a grande diferença, né, nesse papel. Bacana você ter colocado isso, porque a gestão do desempenho significa estar próximo, estar acompanhando, estar junto, né? E é bacana ouvir um gestor, um líder falando assim, porque a gente sabe das realidades e daqui a pouco a gente vai até falar dos desafios. Nossa, eu como líder eu não tenho tempo, eu preciso apagar muitos incêndios, ainda mais agora, né? Mas justamente quando você está ali próximo das pessoas, norteando, né, vendo esse desempenho e ajustando rota, eu gosto de falar assim, ajustando rota, né, para essas entregas, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Excelente exemplo, Itamar, obrigada. E para você, Felipe, que está ali na linha de frente da área FIM, aí na regional, né? Aí direto aí com as entregas, com o cliente aí,
e sendo um gestor não só de pessoas, mas de todos os processos da regional, onde você também tem que ter toda essa preocupação, não só com pessoas, com metas, com processos também, como essas mudanças afetaram aí para você, né? E o que essa gestão por desempenho, esse acompanhamento está te ajudando? Como bem pontuaram os colegas, a gestão por desempenho é também um grande processo, né? Processo significa movimento, dinamicidade. E por que a gestão por desempenho é tão importante nesse contexto atual, né, da gente? Como vários doutrinadores vêm falando atualmente, a gente vive num chamado mundo VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. E hoje a única certeza que nós temos é que há uma velocidade muito grande nas mudanças. Tem até uma ciência para isso, né, chamada dromologia, que estuda a velocidade das mudanças na sociedade. Então, Olha, eu nem sabia como é que é o nome? Dromologia? Dromologia. Porque dromo é o espaço onde os gregos faziam aquelas corridas, né? Tanto que tem autódromo, né? Autódromo, vem daí. E nesse cenário de incerteza, que só foi mais potencializado pela pandemia, a importância da gestão por desempenho, embora ela seja importante em todo o contexto, ela aflora ainda mais, né? Por ser um norte, porque a busca por desempenho é uma espécie de farol que nos guia nesse cenário de incerteza, né? Também, no caso da gente que é servidor público, é muito importante, por quê? Porque, enquanto servidor público, o nosso propósito maior é justamente servir à sociedade, e a gente serve à sociedade por meio de entregas, né? E também a gestão por desempenho, quando bem feita, né, quando bem estruturada, ela traz a importância do porquê aparecer antes do como, né, e do que é tão importante para trazer esse propósito e para trazer engajamento. Traz também clareza, uniformidade e também justiça, né, para a distribuição das atividades. E a gente conseguindo orientar nossos esforços por resultado, tudo isso fica mais fácil de ser alcançado. Olha que bacana, né? Quando a gente ouve aí o Felipe falar em propósito, né? Gente, para que eu estou fazendo isso? Por quê? Que resultado que a gente quer? E é muito bacana a gente ouvir, porque a gente, nas empresas privadas, a gente faz com foco no cliente interno, no cliente externo, né? E é muito bacana ouvir quando vocês falam assim, a gente tem um papel com a sociedade. É legal ouvir isso, né? E quando a gente conversa aí com gestores dos órgãos públicos, muitos colocam isso, e isso é bacana, porque não só a gente desmistifica aquilo que os servidores entregam também, mas como desmistifica a gestão por desempenho, que foi o que você falou, Felipe. Cara, peraí, eu vou dar ali, dar um propósito para o que ele vai fazer, eu vou dar um senso de justiça, porque eu distribuo, eu vejo esse desempenho, o desempenho de um, desempenho de outro, quais são os desafios, né? Então, realmente, isso aí dá uma equilibrada. Olha que bacana, olha como que... Obrigada, Felipe, que como o Felipe, o Itamar e a Bianca, cada um colocaram dentro da vivência deles e dos conceitos. Agora, e já estão surgindo, e vocês também, pessoal, já coloquem aqui no chat por que a gestão por desempenho é importante para vocês? A gente já tem ali, ó, a Alexandra já está colocando, várias pessoas já estão colocando aqui, e a gente já faz essa troca aqui pelo chat também. Só que a gente sabe que é bonito a gente falar, mas a prática é difícil, né? Então, e eu falei isso no outro drop, né? Eu falo assim, gente, tá tão bonito eles falando, eu quero ver eles aqui do meu lado, tentando fazer esse negócio aqui na minha empresa ou na minha área, tentando fazer isso funcionar. E aí, é claro que nada melhor do que a gente ouvir um pouquinho das práticas, né? O que vocês estão fazendo, que já funcionou, que já não funcionou. Então, até conversando ali um pouquinho com o Itamar, a gente sabe, Itamar, que vocês estão aí no processo de teletrabalho, né? A gente sabe que vocês têm alguns desafios, mas coloca um pouquinho para a gente aí na sua área e na Anatel, o que vocês já fizeram, quais foram as melhores práticas que deram certo nessa gestão por desempenho, na avaliação nesse processo, no que culmina aí justamente na avaliação de desempenho que é feita. Que melhores práticas você pode colocar para a gente de mudanças que vocês já implementaram? Olha, bem, como gestão de desempenho, a gente tem várias atividades que a gente pode desempenhar.
A Anatel hoje, nós temos um programa que a gente fala que é o teletrabalho, né, que está dentro do programa de gestão de desempenho da Anatel, e ele, assim, a gente percebeu que a implementação do teletrabalho na Anatel, ela foi bem positiva, tá? A gente teve um retorno positivo de produtividade, um retorno positivo de clima organizacional, a gente percebeu que as entregas da Anatel foi bem mais efetiva quando a gente conseguiu implementar esse programa, né? Então, assim, temos várias experiências em várias áreas, hoje a gente ainda estamos agora tentando ampliar o projeto. O projeto ele ficou um pouco restrito, porque a gente tinha uma normatização um pouco mais limitada e hoje ela ficou um pouco mais aberta, né? E a gente está expandindo esse projeto para as outras áreas, né? Mas eu acho que a grande mudança que nós temos tido na gestão de desempenho é justamente o envolvimento dos servidores, aqueles servidores que estão ali, entraram na Anatel, que estão assumindo posições de liderança, e eles estão trazendo novas práticas, novos conhecimentos, né? E essas práticas a gente tem utilizado muito, né? Eu tenho ouvido muito uma palavra importante nesse contexto de avaliação de desempenho, que é conexão, né? A gente percebe que as pessoas estão tendo mais conexões, estão ficando mais próximas, estão interagindo mais, né? E isso tem facilitado, né? É óbvio que você querer que todos andem da mesma forma, do mesmo jeito, isso não é uma verdade absoluta, né? Mas é claro que a gente tem percebido uma evolução grande nesse aspecto. As pessoas interagindo mais, né? Tendo mais conexão, isso facilita todo o trabalho, né? Bacana, foram dois pontos muito importantes que você colocou, Itamar. Primeiro, essa pandemia ela trouxe algumas mudanças de normatização e que precisaram ser feitas no setor privado e no setor público, e está trazendo oportunidades, digamos assim, opa, então vamos lá, agora é a hora. Agora a gente está podendo aí, eu estava até num grupo de RH ouvindo essa semana, a gente está podendo fazer algumas mudanças no contrato de trabalho, a gente está podendo colocar aqui algumas normas que já estão facilitando, e quando você colocou assim que realmente facilitou e a gente pôde ampliar o projeto para outras áreas, pronto. Então já são oportunidades que estão surgindo para justamente levar para o teletrabalho ou para o home office e como agora se reorganiza este processo. E aí eu tô vendo aqui no chat acompanhando que foi uma questão que você já respondeu, Itamar, e aí a Alexandra Dunice pode até colocar aí depois. É bacana, ela colocou assim, eu faço um contraponto também, porque as empresas ainda estão bem arraigadas com o comando e controle dos funcionários. E esse exemplo que você trouxe de melhor prática foi uma coisa simples, conexão com os funcionários. Então, a gente está colocando aí uma conexão maior. Que conexão seria essa de estar próximo, de conversar, de saber desse desempenho? Isso faz a diferença. E aí, Tamar, se você puder só colocar para a gente que conexão aqui que vocês começaram a fazer e que isso está caminhando bem aí e que está dando certo. Eu acho que a própria interação do conceito, a gente tem assim, o que acontece? Quando a gente tem pessoas que começam a entender a importância de ser servidor, no nosso caso, elas começam a ter uma integração melhor e buscar melhor isso entre os seus colegas, os seus pares, né? E isso é algo que eu percebo que era algo que a gente precisava evoluir, conhecer, entender melhor a instituição, e isso foi evoluindo com o tempo, né? Eu percebo que
Na Anatel, isso eu percebo claramente que a gente evoluiu bastante nesse aspecto, né? A gente consegue hoje já conversar, já pensar no futuro enquanto servidores, né? Hoje as pessoas conversam sobre isso. Somos novos, se a gente imaginar é um novo, pouco tempo, mas assim, eu acho que a gente já evoluiu bastante nesse aspecto. A interação das pessoas da conversa nesse sentido já evoluiu bastante. A gente Bacana. tem sido positivo. E bacana você ter colocado, e se você me permite, eu conhecendo um pouco aí da atuação de vocês, tal, eu sei que esse ano a tua equipe aí, ela começou com um piloto de um grupo de fala do RH diretamente aí com a liderança, né? Começou aí com um piloto pequeno e isso com certeza vai expandir, justamente sobre esse assunto, né? Para estar próximo, para vocês estarem ali trocando. Então, são pequenas ações que trazem grandes resultados, né? E justamente essa conexão de uma empresa mais humanizada, de uma gestão mais humanizada, que às vezes a gente acha que é um conceito ou um processo que a gente tem que trazer uma metodologia muito bem desenvolvida, e não, às vezes são coisas simples que fazem a diferença. Obrigada, Itamar. Bianca, Felipe, vocês querem colocar também nesse sentido alguma melhor prática que vocês estão fazendo? Porque como o pessoal colocou ali, né, não são flores, né? Eu até li ali no chat e esqueci, mas como ela colocou, ela falou assim, a gente sabe que tem desafios nessa gestão por desempenho. Sim. Nem tudo são flores, né? Então, primeiro, quais são os desafios e que melhores práticas vocês estão fazendo, por exemplo, para romper um desafio que vocês já tenham tido, por exemplo? Como bem pontuou o Itamar, né? Esse contexto, né? Ele teve a vantagem de implementar o teletrabalho de uma forma mais incisiva na agência, embora de certa forma tenha sido um pouco compulsória, né? Sem aquele planejamento que a gente poderia ter feito para melhorar a gestão por resultado, que claro, isso daí lá na frente vai ser melhorado, né? E qual o problema que isso também gera para o trabalho, né? Além do estresse, da preocupação com a nossa saúde, com a preocupação dos nossos familiares, a própria noção de propósito do trabalho, se a gente não cuidar, de pertencimento, ficou cada vez mais distante, né? A gente sabe que o teletrabalho, ele tem um pouco essa desvantagem, né? Nem todo mundo tem o perfil para ser teletrabalhador, né? E acaba que, com esse contexto de pandemia, muita gente findou indo por esse caminho, né? E por mais que a gente tente fazer uma gestão mais humanizada, tente se aproximar das pessoas, tente ser flexível, mas a gente precisa também de ferramentas de gestão para tentar atacar o máximo de pessoas, né? Tentar agradar o máximo de pessoas. O que é que a gente fez aqui na gerência regional, né? A gente tentou criar um plano de gestão com basicamente 4 pilares: pessoas, comunicação, infraestrutura e metas, né? Só para vocês terem uma ideia, no eixo de comunicação, o que é que a gente fez? A gente estabeleceu um boletim mensal aqui de notícias para as 3 unidades. Ele compila as principais informações das unidades que compõem a nossa gerência, né? Pernambuco, Alagoas e Paraíba. O legal dessa iniciativa é que todas as áreas elas possuem uma coluna específica lá, e todos os servidores ficam com a possibilidade de saber o que está acontecendo na gerência como um todo, né? Isso a gente acredita que reforça a noção de propósito e de pertencimento, além de ser uma importante ferramenta na gestão por resultado, né? Porque acaba por divulgar boas práticas que cada área está fazendo e o pessoal vai aprendendo. Outro exemplo legal que a gente está tentando emplacar essa semana, a gente está construindo um calendário mensal de ajuda a instituições sociais, né? Uma vez por mês a gente quer... os servidores, claro, isso daí é voluntário, né? Não faz parte do trabalho específico. A gente vai tentar direcionar esforços para ajudar quem mais precisa, né? Eu acho que só temos a ganhar, tanto pelo bem-estar que essa atividade gera para a gente, como também a possibilidade de termos um parâmetro, né? Que às vezes dentro de um ambiente de trabalho a gente acaba por perder, né? E a vida está bem difícil, mas a gente pode se juntar e tentar melhorar isso, né? E outro ponto importante que eu vejo que a agência tem melhorado bastante é em relação ao avanço da ciência de dados, né?
aqui na agência, o pessoal tá estudando muito, vários dashboards estão sendo elaborados, né? E eu acho que isso daí é um catalisador de boas práticas e é uma série de possibilidades para incrementar a gestão por desempenho, que hoje a gente consegue acompanhar em tempo real muita coisa que antigamente a gente só conseguia ver ali no final de um ciclo, né? A gente consegue acompanhar indicador todo dia praticamente, é muito legal isso. Tem um ferramental bom que a agência está desenvolvendo. Claro que a gente tem muito a avançar, né? Gestão por resultados é um processo contínuo de aprendizado. Hoje mesmo aqui já estou aprendendo bastante, mas é um caminho a seguir com muito esforço, a gente vai melhorar cada vez mais, né? Bacana, e obrigada pela transparência, Felipe, porque nem tudo são flores, né? A gente tem desafios, alguns gostam do teletrabalho e do home office, outros já não deram bem. E o que você mais colocou que foi bacana foi, cara, vamos desenvolver essa sensação de pertencimento e de entrega daquilo que realmente faz sentido. Então, ouvindo você falar, eu me remeti ao senhor Adailson, né? Ele falou assim, olha, se eu não souber o que eu faço todo dia e no final do mês que resultados eu gerei, como é que eu vou me sentir como pessoa, né? E a gente tem que fazer isso o tempo todo, imagina. A gente agora que faz aí a gestão de família, faz gestão aí de filhos, faz gestão de processos, faz gestão de pessoas, ou até a nossa gestão mesmo como servidores ou como funcionários, a gente precisa saber que norte que a gente tem. Gente, a gente acorda todos os dias para pensar o seguinte, onde eu tô, para onde eu vou, pelo amor de Deus, e o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, o ser humano precisa disso. E essa sensação de pertencimento é um negocinho que ficou. É uma frase bacana, Felipe, que a gente plantando essa semente cada vez mais faz a diferença. E, Bianca, você ia colocar também aí uma questão das suas melhores práticas, né? Sempre pensando também nos desafios, né? Que nada são flores. Então, perfeito. Não vamos falar aqui de... Vamos falar de desafios e o que a gente tem feito para superar isso. Eu tive uma professora que falou, eu não vou falar o nome da professora, uma professora que falou para mim que ela saiu dessa parte de gestão de desempenho, você só considerava gestão de desempenho um assunto muito difícil. E ela falou, nossa, gestão de desempenho é muito difícil, ela achava maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito difícil. E realmente eu acho muito difícil, mas ao mesmo tempo mais difícil é quando a gente consegue estar nas melhores práticas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fazia no ano passado e que eu achei muito importante um dos primeiros pontos, assim, que eu acho que é extremamente desafiante na parte de gestão de desempenho, mas que quando você consegue implantar, dá muito certo, é um dos pilares da gestão de desempenho. Primeiro, é o apoio da autogestão. Isso é a primeira coisa. Para você ter uma boa política de gestão de desempenho dentro de uma instituição, você precisa, primeiro, começar uma cultura de gestão de desempenho dentro dela, e para isso você tem que ter o apoio da autogestão. Isso a gente começou a ter na ANAC, né? Isso foi muito importante. Isso permitiu com que a gente conseguisse ter o desdobramento das metas do planejamento estratégico, até você chegar no indivíduo. E aí entra dentro do assunto do pertencimento. Porque quando você consegue ter esse desdobramento das metas lá de cima até chegar no indivíduo, você consegue se entender, que nem você, ele tem pertencimento à instituição. Né? E todo mundo, se você para estudar essa questão de engajamento e essa questão de o que o pertencimento, essa sensação de pertencimento faz com o indivíduo, isso faz com que ele se sinta importante e isso, consequentemente, faz com que o trabalho tenha um outro significado para ele. Até porque o trabalho faz parte da identidade do indivíduo, né? Então, ele entendendo isso como importante, ele tem uma tendência a produzir mais, a entender aquele trabalho como algo importante para a instituição, né? Se eles pertencem àquela instituição. Então, você ter esse desdobramento das metas, né? A gestão de desempenho está voltar dentro do planejamento estratégico, e você conseguir desdobrar a meta institucional até você chegar na individual, e isso foi, assim, para a gente um passo assim, enorme. Bacana. Né, para você ter a gestão de desempenho funcionando. E aí, entrando dentro do contexto do teletrabalho, a gente conseguiu unificar as duas políticas. Né? A gente está não vou dizer que está 100% unificado, mas a gente está no processo de unificação das duas políticas. Então, para esse ciclo já,
a gente já está conseguindo, por exemplo, algumas metas, elas foram definidas já com a metodologia de estruturação do que a gente tinha para teletrabalho. Porque para você colocar uma atividade no teletrabalho, você tinha que ter uma metodologia de organização de trabalho, metas mensuráveis, aí você tinha que ter um histórico, tinha uma estruturação bem específica, até bem robusta. O processo de trabalho ele tinha que estar bem amadurecido para ele entrar nessa questão do home office, né, do teletrabalho. E aí a gente conseguiu fazer essa unificação dessas metas com esse processo. Bacana. E isso está dando muito certo, né? Porque a meta ela acaba se tornando uma meta bem mensurável, né? Boa. Então isso é uma coisa que está dando muito certo na ANAC, né? A gente está nesse a nossa ideia é que a gente amplie isso cada vez mais. Claro que entrou a pandemia e a coisa ficou todo mundo, né? Foi todo mundo, né? Aí quebrou um pouquinho, mas isso não significa que quando terminar a gente não vai continuar. Tanto é que a gente continua retomar. Tanto é que a gente continua analisando os processos dessa forma, né? As metas continuam sendo definidas dessa forma, só que agora está todo mundo em home office, mas isso a gente vai continuar sendo feito dessa forma. Bacana, Bianca. E olha só, dentro daí dos meus anos, digamos assim, até de recursos humanos, e trabalhando com isso também, são poucos, tá, gente? Não são muitos, não, são pouquinhos anos. E o que a gente ouve, assim? A gente sabe qual que é o mundo ideal. A gente sabe que, e até ouvindo vocês falarem, assim, das melhores práticas, é muito bacana. Então, assim, quando tem o planejamento estratégico, quando tem aí o envolvimento da alta gestão e quando não tem. E quando não tem um planejamento estratégico definido, quando não tem o envolvimento da alta gestão, quando não tem um direcionamento claro. E aí vem uma pergunta que a maioria se faz, né? Qual é o papel do líder neste momento e a importância do papel dele neste momento? Agora eu vou deixar aí para vocês três. Quem quiser já levanta a mão aí e entra com a resposta, pessoal. Papel do líder. Resiliência. Resiliência, né? Vai lá, Itamar. São todos fatores que o líder, eu acho que a gente tem que buscar ter, né? Mas eu acho que a grande qualidade do líder são duas grandes qualidades. Uma, primeiro, ele saber ouvir. Ele tem que saber ouvir. É ouvindo que você vai começar a entender e direcionar os seus esforços e começar a ajustar. Porque a gente sabe que a gente trabalha com pessoas diferentes, cada um é de uma maneira. Então, a gente precisa saber ouvir. E um outro aspecto que eu acho importante, que isso vale para toda a vida, assim como saber ouvir também, é ser exemplo. Isso eu fico imaginando, para quem tem filho, a gente pensa sempre nisso, uma das melhores formas da gente demonstrar ou direcionar, às vezes é dando exemplo. Então, às vezes a gente, na posição de líder, a gente tem que procurar, dentre tantas funções que a gente tem, acho que essas duas principais que eu sempre fico imaginando, que a gente tem que ouvir bem e demonstrar o exemplo, demonstrar Bacana. qual é o caminho que as pessoas devem fazer. E isso faz com que as pessoas consigam direcionar, né? Porque quando você não ouve as pessoas, as consequências são graves. São graves porque você se perde no meio do caminho, né? Você não sabe exatamente, você está indo por condução própria, pelas suas próprias razões. Você já não ouve as pessoas, acha que está correto, se acha autossuficiente. Isso é muito ruim, né? Exatamente. E a questão do exemplo é justamente ser o modelo, né? Você não tem que ser o melhor, mas você tem que ser um exemplo para que as pessoas saibam que é aquilo, uma forma de seguir, é um modelo a seguir. Então, a liderança ela tem muito nesse aspecto. E isso é para a vida toda, né? Só no trabalho não.
É bacana ouvir você falar, Itamar, porque até nas conversas que a gente teve, esse foi um ponto que você falou e reforçou agora que é muito bacana, porque o líder, ele comete erros, ele comete falhas. Então, se ele não estiver ali alinhado com a equipe, se ele não estiver ali em conexão com a equipe, na hora em que ele falhar, ele vai ser mais julgado do que auxiliado. Então, quando ele tem essa conexão, o que a equipe vai fazer? Não, nós já sabemos o direcionamento, vamos lá. Então, você faz uma coisa muito importante, que é na liderança, que é alinhar acordos de desempenho, né? Então, fazer os acordos. Vamos fazer os acordos. Deixa eu te ouvir. Me ouve também. Então, quando a gente faz esses acordos de desempenho, como a Bianca trouxe também muito sabiamente, que não é somente no momento da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é só um momento para avaliar todo o processo. Mas quando você passa por todo este processo, ele auxilia a equipe, auxilia o líder, auxilia a empresa. Bacana, Itamar. E, Felipe, você ia também colocar o teu comentário aí nesse sentido, né? O papel do líder e como isso ajuda? Ia também falar do que o Itamar falou, né, do papel da comunicação, o papel da inovação, a questão, como ele bem pontuou, de ser exemplo, né? Do contrário, haverá um déficit de legitimidade, né? Como é que você vai exigir resultados se você não é produtivo? Como é que você vai exigir mudança, inovação, se você não é flexível, né? A proposição de ideias nesse contexto, principalmente naquele cenário que você falou, em que não há nenhum direcionamento claro, né, por parte da instituição. Então, a proposição de ideias nesse contexto ela deve ser valorizada, né? Sempre deve ser valorizada, mas num contexto desse ainda mais. Como parte das pessoas tem medo do novo, infelizmente, muitas vezes excelentes oportunidades são perdidas, né? E todo o contexto, seja nesse de pandemia, seja sem pandemia, é importante criar cenários para as pessoas se engajarem, né? E, e nada melhor do que dando exemplo, sendo comunicativo, dando mais autonomia para as pessoas, né? Eu acho que cada vez mais, inclusive no serviço público, isso daí está mais evidente, né? Pessoas com mais autonomia. Claro que isso daí, com a regra geral, tem exceções, tendem a produzir mais, né? É melhor o gestor focar nos resultados do que naquelas pequenas minúcias, né? Eu acho que a administração pública ela ainda tem um caminho muito a trilhar nesse sentido, mas já está começando, sim. Bacana, Felipe. E, Bianca, você queria colocar uma coisa? Obrigada, Felipe. Nada. Eu sempre... eu acho que tem uma coisa que é muito importante no líder, que é a flexibilidade na hora de você gerir as pessoas. Então, por exemplo, na minha equipe, eu sempre tento me adaptar à forma que as pessoas melhor conseguem produzir. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não espero que eles se adaptem a mim. Eu tento gerir as pessoas de forma diferente, de forma que cada um tem um jeito em que eles vão performar melhor. Então, por exemplo, se eu acho que uma pessoa X, ela vai ser melhor gerenciada daquela forma, melhor liderada daquela forma, porque daquela forma ela vai produzir melhor ou ela vai se sentir mais à vontade, ela vai ficar aí eu vou agir daquela forma com ela. Aquela outra pessoa, se daquela forma ela vai conseguir produzir mais, aí eu vou agir diferente. Isso você tem que ter, agora muito no que o Itamar falou de saber ouvir, tem que ter muita sensibilidade também, porque você tem pessoas que às vezes elas não são tão comunicativas, né? E aí às vezes você tem que prestar atenção em o que ela está fazendo. Tem pessoas que elas não sentam com o que falam. Você tem que prestar atenção no que elas falam, no que elas fazem, né? Em atitudes. E você tem que começar a prestar nos comportamentos para poder tentar acertar. Então essa questão de sensibilidade eu acho muito importante. E às vezes valorizar o que elas têm de bom. Nem todo mundo é bom em tudo, né? As pessoas elas têm coisas que elas são muito boas, tem outras que elas não são tão boas assim. Então, o que acontece? Valorizar o que elas têm de bom para você. Realmente eu reforço muito
Tem pessoas que são muito boas, por exemplo, para escrever, então eu vou reforçar aquilo nelas. Tem pessoas que são muito boas para cálculo, e a gente reforça aquilo nelas. Então eu acho isso muito importante, porque quando você tem uma equipe com talentos diferentes, que não é uma equipe uniforme, eu acho importante você ter uma equipe heterogênea, e você vai reforçando esses talentos diferentes, né? Você consegue entregar as atividades, né? Entregar o produto, porque você vai reforçando isso. Então eu acho muito importante essa flexibilidade, essa sensibilidade na hora de gerenciar essa equipe e a valorização desses diferentes talentos. E não tentar colocar todo mundo dentro de uma caixinha, sabe? Colocar todo mundo, você tem que ser igual, tem que ser dessa forma, tem que se adaptar a mim. Então, eu acho que eu tenho que ser mais uma facilitadora do trabalho deles. Né? Bacana. Agora, eu acho isso extremamente importante. Bacana. E olha só, o que todos estão falando e o que a gente está ouvindo aqui está muito ligado nas relações humanas, nas conexões que a gente tem com as pessoas. São pessoas diferentes e que está muito mais aflorada agora neste momento, né? Então, muitas pessoas estão colocando aqui desafios e podem continuar colocando aqui, pessoal, quais são os desafios e exemplos que vocês enfrentam. Mas, enfim, a gente tem que desenvolver habilidades ali de saber ouvir, de fazer acordos, desse senso de justiça, né? De entender o perfil de cada profissional. E justamente é nisso que as empresas começaram a falar desde 2017, se eu me recordo bem. É humanização nas empresas. Que isso quer dizer o quê? Estamos gritando aí pelas relações, para ouvir as pessoas, para entender as pessoas. E aí isso é muito. A gente fala nisso com muita confiança, porque é nisso que a Dale Carnegie acredita. É isso aqui, é conversar, é ouvir, é entender, né? Se interessar verdadeiramente pelas pessoas. E aí vocês são parceiros, Dale Carnegie. A gente sabe que desenvolver habilidades e comportamentos não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil a gente desenvolver uma habilidade de saber ouvir. Poxa, eu também sou humano, eu estou estressado, né? Ou de saber entender as pessoas e quem vai me entender, né? Eu entendo as pessoas e quem me entende. Então, assim, como é que a gente faz essa questão de troca? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até vocês, como vocês são parceiros da Dale Carnegie também, como vocês desenvolveram essas habilidades e como muitas vezes as parcerias que nós tivemos também com vocês aí, com a ANAC, com a Anatel, ajudaram a desenvolver essas habilidades não só dos líderes, mas dos servidores também. E por que isso é importante desenvolver essas habilidades? Tá com vocês. Eu estou deixando livre aí o Bianca, o Itamar. Fique à vontade. A ANAC já é parceira da Dale já tem um tempo, né? Então, a gente já teve um processo de desenvolvimento de liderança que diversos, e potenciais líderes, né? Que não necessariamente já são líderes e que são potenciais líderes, né? Que já fizeram passaram por um processo com vocês, né? De desenvolvimento de liderança, que eu acho extremamente importante. Porque o que acontece? A gente tem um corpo técnico muito forte, né? De engenheiros, de economistas, engenheiros aeronáuticos, engenheiros civis, e eles são, assim, que passaram pelo ITA, passaram por, assim, eles são muito bem formados, né? E eles são extremamente especialistas no que eles fazem. Mas quando eles são galgados para um cargo de gestão, onde eles têm que lidar com pessoas, a coisa fica, parece que eles são técnicos, mas na hora da gestão a coisa parece que nunca ninguém ensinou eles para eles, em todo o processo de formação que eles tiveram. Então, essa parceria com a Dale é muito importante porque tem esse outro lado. Porque, assim, não é culpa deles, a formação deles é outra, né? Então, esse processo de formação é extremamente importante para eles, porque é um desafio, entendeu? Eles passaram anos estudando uma coisa extremamente técnica e agora eles estão tendo a oportunidade de ter um outro tipo de conhecimento, né? Lidar com outro desafio de gestão. Então, a parceria com a Dale é extremamente importante para a gente por conta disso, porque auxilia esse outro lado, né? Essa outra formação para eles. Nossa, é essencial, na verdade. Obrigada, Bianca. É como se desse um norte, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou só soltar uma piadinha. Eu sou de recursos humanos, tá, gente? Se tiver alguém aqui de recursos humanos, o Itamar, a Bianca, trabalhei 24 anos com recursos humanos. E quando a gente estava lá no grupinho de recursos humanos, falou, gente, quem que falou que a gente... Por que a gente está aqui? Porque a gente gosta de gente.
E não é fácil trabalhar com pessoas. Não é Não. fácil trabalhar com pessoas, né? Eu sempre falo uma frase assim, quando você quer trabalhar com adolescente, lembra quando você era adolescente. Quando você quer trabalhar com pessoas, lembre-se de você como pessoa e das pessoas. Então, justamente fazer este trabalho é importante. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho assim, lidar com pessoas, com certeza, é o trabalho mais complexo que qualquer instituição, qualquer gestor tem. Tecnicamente, ele consegue fazer um trabalho muito bem feito, escrever um documento muito bem feito, tudo muito bem feito. Lidar com pessoas, a gente nunca vai ser perfeito, porque nós somos pessoas também, e nós temos esses defeitos, então é sempre mais complicado. E quando a gente fala de treinamento, de capacitação nessa linha, a DEU é bacana, sempre ajudou a gente bastante, a gente tem feito um trabalho, uma parceria bacana nesse sentido. Eu lembro até um curso que a gente fez de atendimento, né? Pô, aí eu comecei a ter uma visão diferente de que foi específico para os recursos humanos, né, Itamar? Eu participei desse aí também. E que o nosso servidor era o nosso cliente também, entendeu? Que era nosso, que nós deveríamos também tratar como assim como uma empresa privada trata o seu cliente, com toda aquela regalia, com todo aquele gosto, e a gente deveria prezar por esse atendimento, né? Nesse aspecto, eu acho que a gente evoluiu bastante. Não estamos ainda no ponto que podemos dizer que é perfeito, e nem acho que vamos chegar à perfeição, mas já evoluímos bastante no atendimento. E é capacitando, gente, é conversando, é abrindo possibilidades, porque as pessoas têm que entender que elas não são donas da razão. E a gente vai abrindo esse conhecimento, discutindo, falando, vendo, buscando quem entende, principalmente. Isso é que é importante para a gente. Principalmente nessas parcerias, tá? Ouvindo você falar, Itamar, assim que eu eu entrei na DEU em 2009 e a gente tem um jargão na DEU, a gente tem alguns princípios, né? São 30 princípios de relações humanas. E quando as pessoas leem aqueles princípios, foi até o meu marido que leu e falou assim, não, mas você é DEU, você não pode agir assim, como você age assim? E aí eu caí na gargalhada e eu fiz essa pergunta para minha Master Trainer, que foi até a Kátia. Kátia, como a gente é exemplo de tudo aquilo ali se a gente falha, né? E aí eu ouvi uma coisa muito importante que serviu para a minha vida, que é, a nossa evolução é constante, né? A gente vai errar. Mas se a gente tiver consciência, né, ter uma vida intencional de que eu preciso ouvir, eu preciso me interessar verdadeiramente pelas pessoas, eu preciso conseguir a cooperação das pessoas de uma forma, de uma troca que seja mútua, enfim, a gente vai levando isso para hábitos que daqui a pouco a gente faz sem perceber. E que a gente, é claro, falha. Então, isso que você colocou, Itamar, é muito bacana, que eu estou sempre em desenvolvimento. Eu não sou o detentor da razão. E realmente, e aí a gente começa a ter o nosso plano, a gente até brinca, plano de ROI. Cara, eu não aguento mais fazer ROI, de 2 em 2 meses eu tenho um plano para me desenvolver meu comportamento, mas vira um vício, porque acaba que você toma como hábito de se olhar e olhar para os seus pares, os executivos, enfim, e servir de exemplos para eles. E aí, Felipe, você também ia fazer uma colocação? Não, eu estava rindo aqui dos comentários que estava surgindo. Ainda bem que eu não estou no RH nesse momento, que tá surgindo proposta para o Itamar, tem mais turma da DEU. Mas, assim, queria compartilhar, tal como o Itamar falou, curso da DEU, o que eu fiz, eu acompanhei aqueles lá, de Penetra, né, quando eu estava como gestor de RH, aqueles que fizeram com os assessores. Eu acho que vocês têm uma pegada muito boa de trabalhar em atitude, né? Trabalhar em comunicação. Um princípio DEU que eu acho muito legal você precisa dizer o que vai fazer, depois você tem que dizer que está fazendo a coisa e depois, por último, você tem que dizer que fez, né? Essa questão da comunicação se reforçar sempre.
E fiz curso de outras instituições também, e o processo de capacitação, né, ele deve ser contínuo, né, não aqui só no trabalho, como na vida, né, se a gente para de se capacitar, né, a vida começa a ficar um pouco estranha, né, principalmente, assim, para mim, isso daí se eu não estou estudando, se eu não estou não só de trabalho, mas de aspectos emocionais também, eu não me sinto bem, né? Bacana. Bacana, Felipe. E dentro de tudo que vocês trouxeram, as ferramentas a gente tem. O processo a gente sabe. O que fazer melhor a gente sabe. A questão é como a gente muda comportamento e atitude para que isso seja efetivo, né? Só que a gente ouve muito falar no mercado aí de comportamento, de motivação, engajamento, né? Vou sair daquele treinamento ali engajado. Não, eu preciso sair dali com comportamento mudado, engajado e com resultado já. Comprovando que aquilo ali dá certo. Educação de adultos. Eu só faço se eu sei que aquilo ali dá certo, né? Matar a cobra, e é um ditado do meu pai, tá? Quem tá em Minas Gerais é matar a cobra e mostrar o pau. Então a gente tem ali os resultados, e isso é importante. Então, só para quem está tendo aqui algumas perguntas, quem gostaria de saber, o curso do Dale Carnegie Course, ele traz essa questão do desenvolvimento de comportamento, de atitude, de habilidades, do saber ouvir, coisas simples que fazem a diferença na gestão por desempenho, na liderança, enfim, e que trazem resultados efetivos. Até o pessoal estava falando aqui, sim, gente, a gente fez várias turmas na ANAC, na Anatel, e a gente adaptou para o online, a gente também precisou se adaptar, foi uma mudança que a gente precisou fazer, até um pedido, porque nós temos clientes aí que para o profissional poder entrar na empresa, ele faz o DCC, ele faz o Dale Carnegie Course, e ele já está online. A primeira turma que a gente lançou, ela estourou aí de vagas, encheu, lotou, e a gente vai lançar a próxima agora no dia 15 de setembro. Até se o pessoal quiser saber, a gente está colocando aí o Luiz Bueno, eu combinei com o Luiz, ele perguntou, Daniela, quando é que eu coloco ali? Gente, a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente divulga não só as vagas, mas a gente responde a todas as perguntas que vocês colocaram aqui e que, porventura, não tenham sido respondidas, tá? Então, podem entrar ali no grupo, que a gente é um grupo VIP mesmo de trocas, e que a gente responde essas perguntas de desempenho de vocês. E aí, justamente, já para responder algumas perguntas de vocês, Felipe, Itamar, Bianca, podemos abrir agora para algumas perguntas que o pessoal fez, para a gente poder tirar algumas dúvidas dele? Podemos? Podemos, Isabela? Vamos tentar, né? Qualquer coisa chama a Cris aí. Vamos embora. Pois é, depois a Cris eu sei que a Isabela elencou aí algumas perguntas assim fáceis da gente responder, gente, aí no chat. Isabela, quer jogar a primeira pergunta aí pra gente já? Vamos lá, o pessoal fez umas perguntas super interessantes aqui, eu vou ler algumas delas que eu consegui captar no meio do bate-papo. O Antônio Luiz colocou aqui para vocês, na experiência de vocês, o que é mais importante? Gerir o desempenho das pessoas ou estimular a mudança de hábitos para uma autogestão do desempenho? E aí o gestor, nesse caso, seria um canalizador de resultados? Eu acho a segunda opção é mais inteligente, né? Se você conseguir fazer isso, né, você tornar as equipes autônomas, né, e fazer o papel efetivamente de gerenciamento, né, é interessante. No serviço público a gente enfrenta muito às vezes isso, né? As equipes não são autônomas, acaba que o gestor, no afã de querer resolver tudo, acaba fazendo muito trabalho e deixando a equipe de lado, acaba se perdendo, né, na gestão. Então, acho que essa segunda opção, tentar tornar as equipes autônomas, talvez mesclando, né, com a opção 1, seja o melhor mesmo. A gente volta naquela velha máxima, né, que você não tem que ser gerente, você tem que ser líder, você tem que ser o cara que simplesmente vai facilitar, né? Você vai fazer com que as pessoas consigam chegar àquele resultado. Então, até porque
Eu posso dizer por nós temos uma equipe boa dentro da Anatel assim, o que a gente precisa, assim como na ANAC também, a Bianca falou, né, nós temos pessoal altamente qualificado e, e a gente só precisa fazer com que eles cheguem nesse resultado. E muitas vezes não é determinando o que fazer, às vezes é só direcionando mesmo, né? Então, e voltando àquela mesma história, conectando. Se você não se conectar às pessoas o tempo todo, elas não perdem o rumo, elas perdem a direção. E alguns perdem a direção de um jeito que às vezes não conseguem nem voltar. São mais complicados, mas é isso que a gente tem que fazer, só dar um rumo para essas pessoas. É a minha opinião, né? E se me permite um complemento, Itamar, que aí entra muito bacana, até eu vi que a Bianca gostaria ali de colocar, as pessoas perguntam do feedback. Quando você fala ali, estar o tempo todo, estar conversando o tempo todo, gente, isso é feedback constante. É estar ali alinhando rota, é estar ali vendo como é que está. Opa, dessa forma não está dando certo, como é que nós podemos negociar juntos aqui, né? Para que esse resultado seja mais efetivo. E aí a gente começa a desmistificar também uma coisa que é muito importante. Gente, feedback não é para dar bronca. Feedback não é para ali. Eu ouvi muito gestor falando isso quando eu estava ali, não é para maciar a carne. Não, não é. Feedback eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho mais simples. Sabe quando você pega o Uber e ele coloca ali, qual que é o teu destino? Pai, você coloca. E aí quando você dá uma saidinha aqui ali, ele fala recalculando rota, ajustando rota. Isso é o feedback. É para a gente estar conversando e alinhando em cima de fatos e dados qual é o melhor caminho para se alcançar para chegar a esse destino, né? Então, isso que você colocou é muito importante, então, trazendo para essa linguagem aí do desempenho, que é bacana. Vai lá, Bianca. Assim, ele colocou duas opções, né? O que é mais importante, gerir o desempenho ou ser um facilitador, né? A pergunta foi mais ou menos... Eu acho engraçado, porque assim, como a palavra gestão de desempenho gerir o desempenho tem uma conotação de controle. Sendo que, para mim, a segunda opção dele é uma forma de gestão de desempenho. É uma forma de gerir o desempenho. Entendeu? É assim, você consegue gerir o desempenho daquela forma que ele colocou na segunda opção. Né? É porque a gente ainda tem essa noção de, quando fala em gestão de desempenho, avaliação de desempenho, tem aquela coisa do controle, né, do gerente. Né? Então, assim, a segunda opção dele é uma forma de gerir o desempenho das pessoas, né? Buscando alta performance. Né? Show. Enfim. E é isso que eu tento quebrar o tempo inteiro quando eu falo em gestão de desempenho, porque esse tipo de coisa, esse tipo de visão acaba criando resistência tanto de todo mundo para passar por esse processo, né? Enfim. Então, um ponto... E assim, uma coisa, e você estava falando do feedback, e aí, só entrando no feedback que você falou agora, que eu acho muito interessante. Feedback é algo que acontece de forma orgânica. Ele não é algo assim, vamos ter uma reunião de feedback agora. Não que isso não possa acontecer. Vamos ter uma reunião de feedback. Mas o feedback mesmo, ele acontece o tempo inteiro. Ele acontece quando você chama uma pessoa para poder, olha isso aqui, isso está acontecendo, o que você acha de fazer isso, o que você acha de fazer aquilo. É de uma forma orgânica e natural. Né? Não são daquelas reuniões de feedback, vamos fazer uma reunião de feedback. E as pessoas não percebem que isso é um feedback. Esse feedback é orgânico que você está fazendo o tempo todo quando você está conversando com as pessoas ali na sua equipe. Né? E isso que eu acho interessante. É isso que você colocou aqui, assim, muitas vezes está na nossa cabeça, né? Nós mesmos somos resistentes. Feedback, ai meu Deus, a gente vai eu vou dar um feedback, e agora? Como que eu vou falar? Como que ele vai interpretar? Então está muito dentro da nossa interpretação e das nossas crenças. Nossas crenças que nos auto-sabotam, né? Então, a gente costuma falar, tem aí a fórmula da transformação, que é que resultado que eu quero alcançar? Para alcançar este resultado, que é o desempenho, que comportamentos que eu tenho que adotar, que é a mudança de comportamento, e qual que é a mudança emocional que eu tenho que ter, que é o quê? Derruba uma crença, ou, peraí, deixa eu ser mais ouvinte,
né? Parar de não querer ouvir, enfim. Então, para a gente poder ter um resultado, a gente tem essa mudança mesmo, e as crenças, elas entram aí muito para a gente poder quebrar isso. Bacana. Antônio, eu acho que essa pergunta foi do Antônio, né, Isabela? Depois você coloca aí, por favor, no chat para a gente se respondeu, por favor. Bela? Vai lá, Antônio, Fala já aí. até abriu aí, fala aí pra gente. Não, a questão dessa pergunta é que eu acredito que mais do que gerenciar o desempenho de alguém é ajudar essa pessoa a se autogerenciar, dela ficar ativa, dela pensar no que ela está fazendo, quais são as contribuições ou não dela para o resultado dela. E aí o gestor ele tem uma missão que é exatamente o que a Bianca já falou, não é controlar, é ajudar, como é que você chega mais rápido lá, como é que você chega melhor, aí usa o feedback, usa outras coisas para estimular ele a melhorar, mas a mudança parte dele, senão esse gestor nunca vai parar de ficar falando, e agora, faz isso, faz aquilo, vai virar microgerenciamento, vai virar um chato. Então, é melhor estimular ele a rever valores, hábitos, para que ele tenha uma performance mais alta por ele mesmo. Despertar essa vontade nele, né? É o que pelo menos é o que eu acredito, por isso que eu perguntei. Obrigada, Antônio. Muito obrigada, muito obrigada. Bela, próxima pergunta. Então, é até interessante, porque tem um pouco linkado aí com o que o Antônio acabou de perguntar. A pergunta do Lamartine que ele fez. Então, qualquer gestor consegue implementar uma gestão por desempenho? Ou esse novo paradigma carece de uma maturidade do gestor ou uma maturidade do subordinado? Pergunta para os universitários essa, hein? Vamos lá. E aí, universitários? Repete a pergunta, Bela, por favor. Se qualquer gestor consegue implementar uma gestão por desempenho, ou se esse novo paradigma carece de maturidade do gestor e do subordinado? O Lamartine, eu acho que essa maturidade aí você só tem vivendo, só fazendo, acontecendo, vivendo experiências, né? E se capacitando cada vez mais, principalmente. Mas não existe uma mágica nesse aspecto, não. É uma nova forma, eu entendo que a nova forma é justamente conversar, conectar. A conexão com pessoas, entre pessoas, é que facilita qualquer coisa. Acredite, a partir do momento que você tem mais proximidade, não é uma fórmula mágica, tá? Mas a partir do momento que você tem mais proximidade, que você tem mais contato, que você tem mais interação, você vai ter uma dificuldade muito menor lá no final de executar a tarefa, aquele trabalho, entendeu? Eu, pelo menos, penso assim. Entendeu? Obrigada, Itamar. Bianca, Felipe, gostariam de complementar? Eu acredito que é muito bem o que o Itamar falou mesmo, né? A gestão por desempenho, acho que tudo é um comportamento, né? E é um processo contínuo que tem que ter uma certa flexibilidade, tem que ter uma comunicação boa para a gente arrumando os resultados, corrigindo os rumos no decorrer do processo. Acho que a maturidade, quando o gestor não tem, né, ele vai aprender ali, vai ter que aprender, porque somente hoje, né, o gestor que não gere por resultados, né, ele vai estar fadado a um insucesso, né? Somente na administração pública, cada vez mais é cobrado resultados da gente. Né? Boa. Obrigada, Felipe. Bom, vamos lá. A gestão de desempenho, a definição de gestão de desempenho, ela perpassa, ela é um ciclo, vamos lá, é um ciclo. Ela vai perpassar primeiro por uma fase de planejamento, isso qualquer gestor pode fazer. Uma fase de planejamento, uma fase de execução desse planejamento, uma fase de monitoramento dessa execução, que aí você vai ter, né, um monitoramento, a partir daí os feedbacks que tem que ser, esses feedbacks que tem que acontecer. Depois uma fase de avaliação, né, que você vai ter essa avaliação toda. A partir daí você vai rever o que aconteceu e entrar num planejamento de novo no novo ciclo. Isso é uma gestão de desempenho, assim, a grosso modo, gestão de desempenho. Agora, como você vai fazer isso? Se vai ser de uma forma humanizada, como o Itamar falou, como o Felipe falou, prestando atenção no seu servidor, ouvindo o que o seu servidor tem para te dizer,
tentando tirar dele assim uma melhor performance, sabendo, entendendo como ele vai performar melhor, dando os feedbacks da melhor maneira, isso aí é que requer uma maior maturidade do gestor e às vezes da equipe também, de entender todo esse processo, né? Então, tem que entender isso. A gestão de desempenho ela é esse processo inteiro. Agora, como você vai conduzir esse processo é que requer essa maturidade, né, do gestor. Existem formas e formas de você fazer isso. Você pode ser aquele gestor que vai ser aquela coisa, assim, ou aquele líder, né? E isso sim é que aí sim você exige uma maturidade, às vezes uma capacitação, né? Essa vivência. É isso que é um pouco diferente. Então, é por isso que eu falo assim, gente, gestão de desempenho não necessariamente é ruim. Às vezes, quando você entende esse processo como uma ferramenta e consegue aplicar como uma ferramenta para poder entender a sua equipe, entender o seu liderado, e o seu liderado entende isso também como uma forma dele performar melhor, dele entender que ele está pertencendo àquela equipe, e se ele entende também que isso pode ser uma ferramenta para ele se desenvolver, aí sim você está aplicando a ferramenta de gestão de desempenho em todo o seu potencial. Então, seria mais ou menos isso. Bacana, Bianca. Acho que a Bianca falou bem, assim, ela apresentou 2 pontos, né? Até algumas pessoas diferenciam, né, a gestão do desempenho da gestão por desempenho, justamente por isso, né? A gestão do desempenho seria mais ou menos, a grosso modo, o que ela falou, esse ciclo PDCA, né? De planejar, desenvolver, controlar e ajustar. E a gestão por desempenho seria aquela linha mestra, aquele princípio fundante da gestão, né, que envolve aí realmente cultura, comunicação, que só na prática mesmo, né, vai ser implementado. Foi muito importante que vocês colocaram e essa pergunta, por quê? Pessoal, ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder. Sabe? Tudo, o nosso processo é de aprendizado constante. Então, uma coisa até que a Bianca colocou lá no início, que é uma realidade, as pessoas elas são preparadas tecnicamente. Você estuda, você faz uma graduação, você faz uma pós-graduação, você faz um mestrado, mas ninguém é preparado para lidar com pessoas. Isso é um processo. Então, tem algumas dicas que são para a gente, liderança não é assim. A gente sempre brincava, tirei um certificado, fiz aí uma formação, sou líder. Não. O líder é no dia a dia, é na prática, é não ter medo de errar, sabe? É estar ali junto com as pessoas. E as pessoas vão te ajudar a ser líder, né? Você não virou líder e o líder não é um cargo. Na Dale Carnegie a gente fala que líder é a influência positiva que você tem com as pessoas. É o quanto você influencia positivamente. A influência é exemplo, como o Itamar colocou aqui várias vezes, é conexão. Então, se você não exercitar isso diariamente, para que esse processo se torne maduro. Então, essa pergunta foi muito boa. Para fazer a gestão por desempenho, eu preciso ser maduro? Não. Para fazer a gestão por desempenho, é necessário que você veja as pessoas, entenda as pessoas, aonde eu estou, para onde eu vou, se a gente está alcançando, e envolva as pessoas para conseguir fazer isso. Sem ter medo de errar, querendo aprender com atitude, mudando comportamento, se relacionando. Então, é daí que você vai adquirindo a maturidade. A gente fala, e a Bianca entende bem esse conceito, quando você desenvolve uma competência, né? A competência, primeiro você precisa se esforçar, né? Para desenvolver aquela competência. Eu tenho que me lembrar, que eu tenho que fazer isso. Daqui a pouco, você vai fazendo automaticamente. Você nem se lembra, é igual dirigir um carro. Então, ela se torna uma competência inconsciente. Pronto, agora você tem essa competência. Então, não tenha medo. A questão é querer se desenvolver, querer fazer e querer entender de pessoas. Isso é o que o mundo, a pandemia e as relações, a produtividade, as empresas públicas e privadas estão gritando agora, né? Bom, Bela, eu sei que nós temos outras perguntas aí. Pessoal, não se preocupem, todas as perguntas estão anotadas e serão respondidas no nosso grupo, tá?
no nosso grupo VIP para que vocês não fiquem sem respostas. Eu sei que a gente poderia ficar aqui fazendo esse bate-papo, né? Durante horas, assim, que é muito gostoso, é muito gostosa essa troca, né? E, primeiramente, eu gostaria de pedir, antes da gente encerrar, para o Felipe, para o Itamar e para a Bianca, deixar aqui alguma mensagem né, para todo mundo aqui sobre isso que nós conversamos, enfim, sobre esse bate-papo. Felipe, Bianca, Itamar? Deixa eu falar só 4 linhas. Por favor, senhora Dailson, a palavra está com o senhor, vá lá. Veja, nós aprendemos assim, a inovação traz um novo mudar. Eu tive que me mudar, né? Do propósito é o nosso guiar. Felipe falou, né? Ouvindo é o contínuo orientar, né? E assim, o exemplo é o nosso retratar. Boa noite. Uau! Boa Registra noite. isso! Registra isso pra gente que a gente vai colocar nas nossas redes sociais, senhora Dailson, que eu fiquei, olha, realmente, obrigada pelo exemplo. E realmente, são palavras que resumem basicamente o que a gente teve aqui. Obrigada. Vamos lá, Felipe, Itamar, Bianca, uma última mensagem para o pessoal que esteve aqui conosco. Queria agradecer a todos aí, especialmente ao seu Adailson, que bem antes de começar a reunião já estava conversando com a gente aí. E deixar meu contato, vou escrever aqui no chat, quem quiser trocar uma ideia depois, só conversar. É um processo que a gente vive, né, da gestão e nada melhor do que trocar uma ideia para enriquecer cada vez mais. E obrigado a todos aí, pessoal. Obrigada, Felipe. Eu vou deixar para a Bianca fechar. Eu vou falar antes para ela fechar. As damas. Pessoal, assim, primeiro agradecer a oportunidade, é bom sempre falar disso, ainda que a gente, como você bem disse, a gente não tem domínio de tudo, a gente não é o expert do assunto, a gente está evoluindo, está crescendo, está amadurecendo, está aprimorando nesse trabalho. Então, conversando que a gente melhora e ouvindo experiências, assim como o seu Adailson aí, uma pessoa experiente que está demonstrando, isso nos deixa mais direcionado, mais tranquilos. E por último, eu só queria dizer assim, eu acho que as pessoas não têm que ter medo de liderar, né? As pessoas têm que entender que elas vivem com pessoas, então você tem que, ao tempo todo, costurar isso, o tempo todo alimentar isso. É uma planta, você tem que construir essas relações o tempo todo. Então, as pessoas não precisam ter medo. Isso vai acontecer naturalmente. Basta você estar bem aberto. Você tem que estar aberto a isso, né? Então, acho que é por aí, gente. Obrigada, Itamar. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de trocar essa experiência com todo mundo, né, porque assim, é a primeira live que eu participo fora da ANAC, então eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Obrigada, gente. E adorei a fala do seu Adailson, obrigada. Achei muito lindo o que ele falou. E eu queria dizer o seguinte, gente, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo agora, porque é um momento muito, assim, diferente, né? A gente nunca tinha passado por isso, né? Todo mundo, de repente, teve que sair, trabalhar fora, né? Por causa dessa pandemia. E você vê, a gente consegue se adaptar, né? A gente está se adaptando, está entregando. E para você ver como esse tema é importante, né? A gestão de desempenho. De repente, era uma coisa que todo mundo não pensava e, de repente, começou todo mundo a pensar nesse assunto, né? E como está em voga agora. Então, assim, vamos aproveitar as oportunidades. Às vezes, esses momentos difíceis, eles se tornam oportunidades. Né? Então, assim, eu queria agradecer, eu acho que é um tema muito em voga e vamos tentar deixar esse tema cada vez mais em voga e cada vez mais importante, né? Principalmente, assim, no serviço público, eu sei que é difícil, eu sei que é um tema difícil
não é algo fácil de se implementar. A gente fala, a gente tem várias teorias, a gente tem várias ideias, mas é um passinho de formiguinha, é um tijolinho. Cada vez, não é de uma hora para outra que você, ai meu Deus, agora eu tenho uma cultura de gestão de desempenho na minha organização organizacional de uma hora para outra. Não, é um tijolinho, eu brinco que eu falo que tem que ser, é isso mesmo, entendeu? Cada hora você vai colocando mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho para você poder implantar essa cultura de gestão de desempenho na organização e fazê-la funcionar. Porque se a gente conseguir, ela pode ser uma ferramenta poderosa, poderosa para todos nós. E é isso. Obrigada, Bianca. Bom, e até antes do meu encerramento, Isabela, você gostaria de dar uma palavrinha conosco, é isso? Só agradecer, foi uma noite muito inspiradora. Obrigada, Felipe, Itamar, Bianca, obrigada a todos que estiveram aqui. Os Dale Carnegie Drops são doses de inspiração semanal que a gente traz para os nossos parceiros e clientes. Então, na próxima quinta-feira, a gente tem um novo drop. A gente sempre faz a divulgação do nosso drop no grupo do WhatsApp. Então, na segunda-feira, provavelmente, a gente já conta para vocês o próximo tema, os próximos convidados. E como eu sei que tem muitos servidores públicos aqui conosco hoje, se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Dale Carnegie dentro de instituições governamentais, assim como somos parceiros da Anatel e da ANAC, eu vou colocar aqui para vocês um link de uma página. Lá tem todas as informações dos trabalhos que a gente faz com órgãos públicos e de como a gente tem conseguido ajudar os servidores públicos a terem resultados melhores e impactar político, o cenário governamental brasileiro. Vou colocar aqui para vocês, fiquem à vontade para acessar. Obrigada, Dani. Bom, pessoal, então eu agradeço Itamar, Bianca, Felipe, senhora Adailson e todos que estavam aqui conosco, Marcelo, Antônio, enfim, por essa troca, principalmente aos nossos convidados, por inspirar as pessoas, por se disponibilizar a serem exemplos neste momento, com práticas, com ações daquilo que vocês vivem e que a gente sabe que é tão desafiador e importante. Então, mais uma vez, em nome da Dale Carnegie Brasília, em nome de todos nós, eu agradeço a vocês, Itamar, Bianca e Felipe. Vocês são exemplos, vocês são inspiração. Como cidadã, né? Eu fico muito feliz, eu sempre coloco isso, eu fico muito feliz como cidadã, agora saindo um pouco da linha de trainer da Dale Carnegie, eu fico muito feliz em ouvir isso dos órgãos públicos, e é muito bacana a gente ouvir isso, e é algo que vai para todos, órgãos públicos, empresas privadas e para a nossa vida pessoal. Então, pessoal, eu vou deixar aqui mais uma vez o QR Code para vocês entrarem no grupo VIP. A turma do Dale Carnegie Corsa, a gente também vai colocar as informações aqui. Vai começar agora no dia 15 de setembro. Aproveitem que a primeira turma lotou e provavelmente a segunda deve lotar. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada por essa noite. Excelentes trocas e esperamos ouvir excelentes notícias do desempenho, dos resultados e de melhores práticas de vocês nas empresas de vocês, pessoal. Muito obrigada. Vou deixar aqui para vocês e mais uma vez aos nossos convidados uma excelente semana e saúde para todos. Obrigada, pessoal. Uma salva de palmas para vocês. Obrigada, pessoal. Arrasaram. Obrigada. Quem quiser abrir o áudio aí e se despedir, fique à vontade, pessoal. Muito obrigado pelo excelente evento, viu? Parabéns. Show de bola. Nós que agradecemos. Até mais. Obrigado aí para vocês. Parabéns pelo evento. Valeu, parabéns a todos. chefe. Brilhou aí na live. Obrigado pelo evento. Valeu, galera. Obrigada, pessoal. Parabéns. Boa noite. Parabéns pelo evento, pessoal. Obrigado a todo mundo, parabéns. Sim.